Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Vida Longa. Esse projeto que nasce com o Cuidador de Elite e tem a intenção de transformar vidas, levando boas práticas, boas histórias, para que no seu dia a dia você possa ter a sua melhor versão de cuidar. Esse nosso projeto conta com o patrocínio de Tena, líder mundial em produtos para incontinência urinária, e Farmi. Bem-vindos e vamos com a gente em mais um encontro, em mais um bate-papo que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Márcio é o nosso convidado de hoje. Márcio Mendes, ele é CEO da Cuidado Já, a maior plataforma online de cuidadores do Brasil. Tem a formação em administração de empresas, pós-graduado em gerontologia pelo Albert Einstein, especialista no mercado da longevidade, mais de 15 anos trabalhando com o público 60+, mentor de carreira para cuidadores de idosos com mais de 5.000 alunos. Palestrante na área de empreendedorismo e longevidade, faz parte da maior rede familiar de LPIs do Brasil e proprietário da Premium Med, distribuidora de produtos hospitalares. Márcio, que currículo, que honra ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Imagina, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, com o pessoal do Cuidador de Elite, e espero que a gente traga bastante coisa para agregar na vida de todos aí. A gente se descobriu na rede social, mas na verdade os nossos caminhos já haviam se cruzado profissionalmente aqui em São Paulo muitas vezes. Márcio, me conta, assim, qual foi um marco na sua vida que te fez, né, enquanto administrador de empresa, mobilizar toda a sua prática e o restante da sua formação para a longevidade? Eu já venho de uma família já que é da área da longevidade. A minha avó, ela trouxe há 70 anos a ideia de ter um lar residencial particular, onde antigamente, há 60, 70 anos atrás, existiam só associações de moradores, associações de imigrantes. A minha avó trouxe a ideia de fazer um lar particular. E aí surgiu a primeira casa de repouso particular aqui de São Paulo. Uau. Acredito que até do Brasil. Com isso, foi passando para os filhos. Qual o nome dela? Maria Zélia. Com isso, foi passando para os filhos, hoje estão na mão dos netos. São quase 30 unidades só aqui em São Paulo. Uau. Que a gente tem da família. E, logicamente, com isso, a gente já tem, né, nesse seio, dentro a área da longevidade, do cuidado, do amor. E, logicamente, a gente foi expandindo para as outras áreas. Atualmente, eu tenho uma empresa de produtos médicos hospitalares, tenho a LPI e tenho a Cuidado Já, que é uma empresa de cuidadores que hoje está em vários estados e é a maior plataforma de cuidadores online do Brasil. Que bárbaro. Então, você divide o seu tempo, inclusive, em gerenciar essas diferentes empresas, mas todas, assim, até uma é complementar a outra, né? Uma contribui para a prática da outra. Como que você faz tudo isso, Márcio? A gente não trabalha sozinho, a gente tem uma equipe, né, que realmente me ajuda no meu dia a dia. Logicamente é muito trabalho, é muita demanda, mas a gente tem uma equipe muito eficiente que me ajuda a controlar, logicamente, cada passo que a gente dá. Então, cada uma cuida de uma parte, de uma área. Então, eu tenho pessoas que me auxiliam para que a gente consiga dar o melhor em cada área lá de todas as empresas que a gente tem. Perfeito. E hoje você tem um trabalho intenso também de desenvolvimento de pessoas. Sim. Né? Eu acompanho ali nas suas redes sociais o quanto você dedica seu tempo, dedica estratégias para despertar nos cuidadores informação com qualidade e que eles pensem fora da caixa também, né? Quais as escolhas que você tem feito ali para esses espaços de provocação, de despertar dos cuidadores? Bom, hoje a gente tem focado em, logicamente, fazer o cuidador crescer, né? O cuidador, ele entra realmente para a área da longevidade, do envelhecimento, pensando em chegar ali e trabalhar só na área de cuidados, né? A minha ideia é tirar esse cuidador da caixinha ali e realmente elevar o nível dele, né? Trazer a ele a um mercado onde ele possa ter uma melhor renda, onde ele possa ter a sua própria empresa e, logicamente, crescer na área. Essa é a ideia.
perfeito. Sabe que a gente está num momento de transformação, Sim. né? Que a sociedade está vivendo cada vez mais, que está acontecendo no mundo inteiro, né? Esse fenômeno da longevidade, Claro. que a demanda por cuidados, ela tende a crescer, né? Então, uma pessoa que escolhe estudar e atuar na gerontologia é uma pessoa que tem bastante serviço e a expectativa é essa. E eu vejo que a gente está numa fase, assim, de extrema modificação entre o cuidador, Sim. Que se diz profissional, mas não tem curso nenhum, né? Muitas vezes é porque ele cuidou de uma família, ele já se coloca ali no cartão de visita como sou cuidadora. E essa gama de profissionalização, né? Cada vez mais a gente percebe o trabalho doméstico ou um trabalho na área da saúde. E aí, já caminhar para o empreendedorismo, ela precisa passar por algumas fases antes disso, né? Então, uma educação continuada, um curso de qualidade. Ou você acha que as duas coisas podem caminhar juntas? Ela já ter uma formação e um olhar para que aquilo seja um negócio, para que aquilo seja uma oportunidade de vida? As duas precisam caminhar juntas, né? A gente precisa, eu acredito muito que há necessidade hoje de as cuidadoras ter um conselho que possa respaldar, né, isso que elas trabalham, isso, né, porque associações tem várias, né, cada estado tem a sua associação, mas não tem nenhum tipo de conselho de classe que venha se respaldar. Logicamente isso vai vir com a regulamentação que a gente sabe que logo virá, tomara que venha, logo inclusive. Mas eu divido muito assim, antes da pandemia e pós-pandemia. Antes da pandemia, era aquela cuidadora doméstica que realmente ficava com o idoso, praticamente não aferia nenhum tipo de sinal, etc. Ficava ali dando cuidado, etc. Trocava e dava medicação. Hoje não. Pós-pandemia, você precisa saber aferir a pressão, saturação, você precisa preencher relatórios diários que elas, antes da pandemia, não faziam, né? Então, realmente mudou dessa cuidadora que não era profissional, realmente para uma cuidadora profissional, especializada, que cada vez mais precisa estar especializada, porque o mercado pede isso. O mercado cada vez mais quer pessoas especialistas em alguma coisa. Pode ser especialista em demência, de Alzheimer, frontotemporal, né, o que for. Mas elas precisam cada vez melhorar essa educação, que seja continuada e que seja cada vez mais especialista em algo. É isso que eu acredito que vai trazer um futuro, e com isso, aí sim, ela pode pensar em expandir, aí ela pode ter a sua equipe, depois da sua equipe pode ter a sua empresa, depois a sua franquia, quem sabe? Não, porque assim, eu percebo no dia a dia o quanto muitas vezes elas são passivas. Sim. Né? Elas são pessoas que ficam esperando que alguém fale o que ela tem que fazer, e ela cai numa rotina operacional de repetição sem crítica, né? E olha o que você fala, depois da pandemia, onde você saber entender o oxímetro, Sim. é o que podia tornar aquele idoso uma pessoa que ia vencer a Covid, que ia correr para um tratamento, ou alguém que ia piorar abruptamente, né? Era muito sutil o sinal. Claro. Então, agregar valor, agregar qualidade a esse serviço, assim como qualquer outro profissional faz, né? A gente pode ter uma profissão que existe de monte, mas tem aqueles que se destacam, né? Então, embutir nessas pessoas que cuidar não é improviso, não é só ter amor e carinho, né? Você lida com pessoas frágeis, pessoas que têm condições clínicas e que não é só ir na consulta do médico, é uma rotina que precisa atender aos tratamentos, a tudo que ela precisa, mas também monitorar, né? Não adianta ela só aferir o sinal vital e não saber interpretar o resultado. Então, ela pega aquela informação e não sabe nem o que faz com aquilo, né? Sim. Então, você tornar essas cuidadoras pessoas que pensam, pessoas que são responsáveis pela sua carreira, eu acho que é essa maior contribuição que a gente precisa dar. E elas, eu vejo assim, aquela coisa, mas é trabalho doméstico, mas é trabalho do cuidador, é uma confusão muito grande. Nem sempre a família está agindo de má fé, às vezes Claro. é desconhecimento. E eu fortaleço, assim, vocês é quem tem que explicar o seu trabalho. Se você não sabe o que você faz para explicar para o outro, não é o outro que vai Sim. saber, né? Então, isso eu não faço, não pega a sua bolsa e vai embora. Senão, outro cuidador pode vir Sim. e, novamente, aquela família pedir. Então, isso eu não faço, vírgula, explique, Claro. esclareça, para que ele possa exigir de você realmente o que você pode entregar de melhor e o que é esperado,
e talvez contratar outra pessoa, né? Pedir comida congelada e etc. Mas que o cuidador não fique naquela posição de vítima, e sim um ator, um agente de mudança a cada lar que ele entra. Então, eu acho que a gente está num momento tão precioso, porque elas querem ser valorizadas, sem dúvida, mas elas precisam se ajudar, seja estudando, se especializando, contando para o mundo o que é ser um cuidador qualificado, senão vai estar sempre nivelado ao improviso, né? Aquela pessoa que se diz cuidadora, mas na verdade ela não se profissionalizou para aquilo, né? Não, sem dúvida. Você falou elas se tratam como vítima, né? Existe a vítima, né? E o vitimismo, né? A vítima, no caso, ali é uma situação que pode vir a acontecer ou não. Quando ela se coloca como vitimista, isso é uma decisão, ela se colocou nisso, né? Então, no caso, as cuidadoras ou quem for precisa tomar cuidado da história de ser vítima e ser vitimista. Ser vitimista é muito ruim. Ser vítima é uma situação ali que pode mudar e vai mudar. Então, sem dúvida nenhuma, elas precisam se posicionar, falando, olha, não é assim, eu posso ir até aqui. Eu acho que o combinado não sai caro, né? Se você combinou que você vai fazer alguma coisa, faça. Se você não combinou, você pode voltar atrás e combinar, olha, eu vou até aqui. A partir de aqui já não cabe mais a mim. E com isso, ela ter mais valor. Como que ela vem ter mais valor? Através do conhecimento. Né? Quanto mais conhecimento tiver, é muito melhor, tanto para atender esse idoso que hoje cada vez mais a gente tem idosos com uma equipe multidisciplinar, né? Você atende TO, vai lá o fisioterapeuta, TO, o musicoterapeuta, então cada vez está mais multidisciplinar. Então, aquilo que você falou, se ela não souber o que significa cada passo, cada documento que ela lê, cada medicamento, o porquê de cada medicamento, isso na hora que ela vai acompanhar numa consulta no médico, fica difícil. Então, é importantíssimo ela saber o que significa o que ela está lendo ali, para ela passar para o médico, para o geriatra, para o próprio familiar, o que está acontecendo, né? E isso a gente só consegue através do conhecimento. Até porque às vezes ele tem uma prescrição, sei lá, um diurético, um laxante. Sim. E aí ele já tá com uma diarreia, aí ela vai dar o laxante, né? Então também ter crítica. Claro. Não, olha, isso aqui é a prescrição, porque ele em geral é constipado, mas aqui eu tenho bom senso, né? Eu vou... É o que eu falei, não ser uma mera operação, e sim alguém que reflete e faz uma entrega adequada. E, Márcio, assim, enquanto home care, né, uma pessoa que faz a ponte entre os familiares e os cuidadores, como é esse desafio? Porque a família chega com as mais diversas expectativas, demandas, você conseguir montar uma equipe muitas vezes que funciona 24 horas, essa grande operação. Não é fácil. Como que você consegue permear e associar todas essas demandas? A gente acaba tendo que atender gregos e troianos, né? Porque... por incrível que pareça, o que mais traz problema para um home care não é o idoso, são os familiares, geralmente. Porque geralmente são vários irmãos, irmãs, então uma dá chocolate para a mamãe, a outra fala, não, minha mãe é diabética, pelo amor de Deus, não faça isso. Ah, mas a mamãe já tá velhinha. Então, você atender o anseio de cada filho, de cada parente que vai, é muito difícil. E o que a gente sempre orienta ao cuidador é ser uma pessoa que não se intrometa, né, nos problemas familiares, porque tem muito, a gente sabe, cada familiar tem a sua história, cada familiar é um mundo. Então a gente orienta, olha, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você escuta, não se intrometa, deixa o familiar decidir, se pedir orientação você dá, nunca vá antes do familiar. Então a gente tem logicamente uma equipe que vai lá, então no caso do idoso, a gente manda uma geriatra sem custo para esse idoso. No caso dos cuidadores, a gente tem o RH que é muito bom, que dá atendimento 24 horas para aquilo que elas precisam. Márcio, aconteceu isso, Márcio, aconteceu aquilo.
E pros familiares, a gente tem um pós-venda que é direto também o nosso telefone. A gente tem um setor de concierge que é 24 horas. Para se o familiar ligar, tiver... Muitas vezes o familiar estava no ano novo e teve um problema, que eles ligaram o concierge foi, resolveu, etc. Contratou uma ambulância, etc. Então a gente tem toda uma equipe para que não falta nenhum lado ali na demanda do familiar, paciente, cuidador, não falte nada, entendeu? Para que eles fiquem concisos ali. Porque às vezes é a informação que precisa perpetuar, né? Sim. Então, às vezes a angústia, a dúvida, o desespero vem por falta de informação. E ter alguém de referência, alguém para acolher, para ajudar a pensar. Porque a hora que o cuidador está dentro da casa de um idoso, ele também tem inteligência emocional para administrar os conflitos, a ansiedade dele, as preocupações dele, com a técnica, com o que é o combinado. Isso não é fácil, né? E é nisso que muitos fracassam, porque é um voo solitário se você não está dentro de uma empresa, dentro de um guarda-chuva. Para o cuidador é uma grande oportunidade, até para ganhar experiência, para aprender a trabalhar em equipe e estar dentro de um home care, estar dentro de uma empresa. E o que eu ouço dos familiares é a tranquilidade. Porque é aquela coisa do cuidador que abandonou o plantão, né, que não gostou do idoso, foi embora, a rotatividade. Para a família ter que contratar, fazer toda essa organização de tempo, de orientação, isso é muito pesado. E a família deixa de ser família para ser gestor. Sim. Né? Então, poder contar com uma empresa, muitas vezes, é uma boa alternativa, até para poder se ocupar de ser filho, né? Se ocupar ali de conviver, e não ser aquela visita que chega e vai ver se os sinais estão aferidos, né? Tem todo esse problema. Claro. Vocês entendem que ter esta comunicação, então, é algo que reduz as dúvidas, que reduz os problemas, tanto para um cuidador fazer uma boa entrega de trabalho, como para um familiar ficar mais satisfeito? Totalmente. A comunicação é fundamental para que o trabalho aconteça, né? Tanto do cuidador, na hora de passagem do plantão, ele precisa passar tudo o que aconteceu, ele precisa preencher o relatório dele, na hora que ele chega, na hora que ele sai, assumindo, né? Deixando um plantão, para que o familiar também, lá na Cuidado Já, a gente tem um aplicativo que é 24 horas que o familiar também pode checar o que está acontecendo 24 horas com o idoso. Então, ele consegue verificar todos os sinais vitais, se almoçou, se não almoçou, qual medicação tomou, enfim, tudo isso a gente tem lá no aplicativo da Cuidado Já. E também, logicamente, com esse tipo de informação, é isso que você falou, traz tranquilidade para o familiar, porque é o que ele precisa naquele momento. Ele precisa focar em outras coisas, né? Ele não tem que focar em gestão, por isso que ele acaba contratando, delegando uma empresa para que, logicamente, tire esse peso, que é realmente muito pesado. Sim. E sabe que uma vez a gente estava num congresso e veio um dono de home care. Olha. E aí ele falou para mim, Mayara, eu tenho vergonha da mão de obra que eu divulgo. Eu não confio e eu não gostaria que um familiar fosse cuidado pela equipe que eu tenho. E aquilo me chamou tanta atenção, né? Do quanto ele estava perdido, do quanto ele não estava conseguindo transmitir para a mão de obra que ele estava administrando, né? Ele estava em busca de capacitação, em busca de como ele contratar, de como ele divulgar. E isso me chamou muito a atenção, né? Somado aos relatos que às vezes eu tenho dos familiares, de cuidador que chega com a intenção de ser uma solução e que aumenta o problema. Você, então, pelo que você está me contando, esse é o segredo, né? O fato de vocês terem tudo isso, um RH de qualidade, um acompanhamento contínuo com essas funcionárias, é isso que é o seu segredo, Márcio? Não só esse, né? A gente tem processos lá, né? Eu acho que a gente tem processos, estratégias que fazem a coisa andar, a coisa funcionar, né? Quando a gente, a maioria dos grandes empresários de home care, das grandes redes, tem problemas realmente com a mão de obra. Para isso, existem estratégias para a gente contratar, né? Existem 4 pilares que a gente utiliza na hora da contratação. E esses 4 pilares
A gente colocando a cultura da empresa, como que é o processo, como que você vai entrar. A gente tem um estágio dentro da nossa empresa, por a gente ter o fato de ter ILPI, a gente coloca o estágio em loco. A pessoa faz o treinamento comigo antes de ir para a casa do cliente. Então isso ajuda muito, porque ali a gente já elimina a pessoa que vai ir, que não vai ir, a pessoa que pode ser de confiança e que não. Então isso ajuda muito a cuidado já nesse processo, para que esse processo ele seja longínquo, né? Para que ele assertivo também. Quais são os 4 pilares? Vamos lá. Primeira coisa, quando chega, a gente faz primeiro a gente faz um tratamento do currículo, a gente verifica o currículo, depois a gente faz uma entrevista de vídeo em que a gente fala sobre valores, se a pessoa está de acordo com os horários, depois faz uma entrevista presencial, onde a gente passa um questionário perguntando como que ela agiria se tivesse um problema, como que você agiria se o paciente venha cair. Se você, perguntas que vão aí dizer como é que a pessoa faz. Se alguém te acusar de roubo, o que você faz? Né? Então são perguntas que a gente precisa entender como que a pessoa vai agir. Após esses 3 processos, aí a gente faz um estágio de 7 dias em uma das nossas empresas, e dentro desse estágio é supervisionado por uma enfermeira RT lá, passou, aí sim a gente manda para casa do cliente, aí entra para nossa base de dados lá de cuidadores e a gente passa para o cliente. Que é uma imersão mesmo, né? Porque não é um trabalho fácil, não é um trabalho instintivo, né? A gente acha que, é muito fácil, né? Muito, na hora eu resolvo, porque eu já vivi. E é legal isso, porque o que eu vejo, elas chegam para trabalhar e são treinadas por quem está no plantão. Sim. Então, até os vícios vão perpetuando. Claro. E se a pessoa está de mau humor, então a outra é treinada no mau humor. E já vai embora, né? O primeiro dia já treinou, no segundo dia já assume o plantão. E falta essa oportunidade, né? E eu imagino que elas acabam fidelizando. Porque elas veem em vocês um porto seguro, né? Veem em vocês um espaço onde elas também são investidas. Não é só um mero intermediador. Porque o home care fica só na troca de pessoas o tempo inteiro e ninguém se vincula, ninguém, né, o idoso sofre, a família sofre. Claro. Então, para o cuidador é vantajoso estar no projeto. Isso acontece com os terapeutas da minha equipe também. Legal. Porque a gente tem encontros, capacitação, tem a gerente de cada lugar. Então, vai você sozinho procurar uma pós. Né? Vai você sozinho pagar uma supervisão. Então, você estar dentro de um projeto onde pensa em equipe, onde você tem mais possibilidades de atuação, isso tem valor. Né? Isso realmente é algo que o voo solitário ele é muito complicado, até porque você fica sem parâmetros do certo e errado. Claro. E suscetível, né? A família pediu para você plantar a bananeira com o idoso, você vai e planta. Você não tem ninguém que te balize ali para o que é certo e o que é errado. E você vê o home care como um mercado em exponencial? Você acha que é realmente um futuro promissor, pensando nessa combinação de necessidades, né? A pessoa que precisa de emprego, que precisa ser treinada, o familiar que está ali muito perdido, muitas vezes. Você acha que um home care é uma boa solução? Existe mercado para isso? É uma ótima solução. Existe muito mercado, porque a projeção do IBGE fala que em 2050, cada 10 brasileiros, 3 serão idosos. E algumas outras projeções dizem que em 2060, cada 10 brasileiros, 4 serão idosos. Pô, em 2000, cada 10 era 1. Então, logicamente, essa população ela vai triplicar. Então, vai ter muita demanda. Só que quem vai realmente ter sucesso no que faz? Quem realmente tiver mais conhecimento, quem tiver mais conhecimento, dedicação, quem saber o que estiver fazendo. Eu acredito muito nesse conhecimento continuado, né, nessa educação continuada para melhorar, tirar essa estigma do cuidador de empregado doméstico e colocar ele como um cuidador profissional, aonde ele possa realmente dar informações precisas ou ao familiar ou à gestão médica que está cuidando daquele idoso. Então, o mercado é muito bom e eu digo, quem chega no poço primeiro bebe água mais limpa. Então, quanto mais conhecimento, quanto antes você tiver conhecimento, muito melhor. E a hora é agora.
né? Essa história de deixar para o ano que vem, para o final do ano, eu acho que não dá. Eu acho que o momento sempre é o agora. A gente nunca pode deixar para daqui a pouco ou para depois. Quanto antes, melhor, né? Como que você gostaria se você estivesse daqui 10 anos? Ou o ano que vem, onde você quer estar? Então você precisa começar agora. Não dá para deixar para o ano que vem. Não pode postergar. E nem deixar para o outro a responsabilidade do seu sucesso. Claro. Né? Quais são as atitudes que você tem e todo lugar é uma oportunidade, né? Eu lembro uma vez que a gente conversou com uma cuidadora e ela falou, onde eu entrego meu cartão de visitas? Eu falei, tem ele na bolsa, né? Porque aonde você estiver, às vezes você vai com um paciente numa consulta médica, sim, por mais que você tá ali contratada só para aquela consulta, você dá informações, você realmente mostra para aquele médico que você se importa, que você é adequada para aquele cuidado, ele é uma pessoa que pode te indicar. Foi na padaria com um idoso, alguém que viu você cuidando direito dele, é mais alguém que pode te indicar. Então, boas práticas e perceber esse network, né? Onde todo mundo conhece alguém que precisa de um cuidador, né? Quantas vezes mandam mensagem pra gente? Você tem alguém para indicar? E às vezes nem é no estado de São Paulo. É verdade. Então, essa demanda existe e você poder se destacar, né? Então, em que você quer ser referência? É em feridas? É em banho? É em alimentação? É em troca de decúbito? E a gente está mirando nos idosos, mas a gente tem pessoas que ao longo da vida têm situações que a tornam dependentes, né? Um AVC, é um acidente. Então, a expectativa é extremamente positiva para quem quer ser do ramo do cuidado para idosos, mas existem outras possibilidades que essa pessoa com essa prática também pode atuar, né? E esse despertar para o que mais eu posso ser, além de alguém que hoje tem um paciente, né? Que outros tipos de serviços eu posso me especializar e ser indicado e etc. Eu acho que a hora que você coloca o cuidador, como você tem feito, né, no seu perfil, como alguém que deve pensar sobre as escolhas que ele faz, né? O que dentro da minha rotina, onde brilha os olhos, né? Qual é o serviço que eu adoro desempenhar e quero ser referência por isso, não quero ser só mais um no plantão. Então, são pessoas que muitas vezes são simples, têm pouca escolaridade, né? Nunca pensaram fora da caixa, não tem nem em que se espelhar. Então, a beleza da gente conseguir acessá-los, seja na sua empresa, né, ali com aquelas pessoas que estão representando os seus valores, a sua missão. E agora, esse voo que a gente tem buscado, que são as redes sociais. Claro. Como que nasceu isso, Márcio? Como que você percebeu no Instagram, numa plataforma, uma oportunidade de multiplicação ali do seu trabalho? Através da minha esposa, sempre que chegava uma pessoa, engraçado, lá no meu trabalho, antigamente era cheque, e eu pagava sempre as pessoas no cheque, e sempre no dia que eu pagava a pessoa no cheque, eu pedia para as pessoas sentar e perguntava da vida da pessoa, como você tá, então às vezes, se eu tô com esse problema, eu tô com aquele, então eu ajudava naquilo que eu podia. E minha esposa falou, por que você monta o perfil para ajudar essas pessoas? Você ajuda todo mundo na empresa, por que você não monta o perfil para ajudar mais e mais pessoas? Aí começou assim, ajudando dessa forma. Eu acho que o cuidador, ele precisa tirar essa ideia de ser aquela cuidadora Gabriela. Eu nasci assim, né? Eu vou ficar assim. Então precisa mudar esse perfil, essa ideia, de sair dessa ideia de cuidador Gabriela e realmente se especializar, né? Tem muita cuidadora aí que eu brinco que é aquela cuidadora Shopee, que compra o currículo lá, R$80, não sei o quê, faz um certificado de R$50 e vai para a área. Não é assim. Vai chegar e não vai ter sucesso, né? Eu acho que além do conhecimento que eu dou lá nas redes sociais, a pessoa ela precisa ter realmente algumas coisas. Ayrton Senna falava muito assim, eu não tenho ídolos, mas eu tenho admiração por trabalho, dedicação e competência. Então, essas três coisas, mais ética, que hoje falta muito nos cuidadores a parte ética, eu acho que é um sucesso que eu converso lá para as pessoas que me seguem lá, para eu estar ajudando, e para que as pessoas que entram na minha empresa que sigam a cultura. Lá na Cuidado Já é uma empresa judaica. Então, a gente tem um propósito lá que se chama Arca, como a Arca, né, das tábuas lá. Então, lá, a gente chama Arca, que é amar, respeitar, cuidar e agregar. Essas são
Esse é o propósito da Cuidado Já. Então, se essa pessoa for entrar na nossa empresa, ela tem que estar muito de acordo com esse nosso propósito para entrar na casa de cada familiar, porque a gente precisa respeitar a autonomia do assistido que está ali. Então, sempre que a gente manda uma enfermeira supervisora lá, a gente faz realmente uma reunião antes de entrar na casa do cliente, perguntando quais são os horários que o idoso ele gosta de almoçar, de jantar, de tomar banho, para a gente respeitar essa autonomia. E tudo isso a gente coloca lá nas redes sociais para estar agregando na vida das cuidadoras. Que é a prática humanizada, né? Porque às vezes você vai chegar com uma rotina que você coloca que o banho é à noite, mas ele sempre tomou banho de manhã, então para ele não vai fazer sentido nenhum. E é bacana, Márcio, porque estamos, né, em São Paulo. Sim. Então a gente tem uma história, a gente tem boas práticas que funcionam, mas que a gente não dá conta de atender o Brasil inteiro. Claro. Né? Então, poder também ter essa generosidade, porque você poderia. Mayara, não vou te contar meus 4 pilares, né? Esse é o nosso segredo de sucesso, não mexe aqui não. Mas eu vejo em você essa generosidade, né? Da multiplicação, das boas práticas, do conhecimento, inclusive entendendo que você pode interferir no trabalho de alguém que está lá no Nordeste. Né? Aliás, esse podcast, esse vídeo pode chegar, sabe Deus aonde. A gente perde, quando põe na internet, a gente perde um pouco a dimensão, né, de onde você pode impactar. Então, é você escolher fazer a diferença, né, provocar que outras pessoas também se mobilizem para atuar de maneira diferente, porque do jeito que estava não dá mais. Né? Essa coisa onde você quer a obediência do cuidado, onde você quer que o idoso legal é aquele que acata o jeito que você impôs, é a família que dá problema, é a família chata, né? Então, você também entender que são vidas, que são pessoas com as suas histórias, que o cuidador, ele não é chamado porque é vontade, acordei e desejo ter um cuidador, é uma necessidade. Muitas vezes o cuidador traz ali a sua história, traz as suas dores, né? Tá ali preocupado com o filho, mas tem que ir para o trabalho. Então, é um encontro de necessidades, uma porque precisa do trabalho, o outro porque precisa do cuidado, o outro porque não consegue largar a vida para cuidar. Então, é um encontro de necessidades que não necessariamente precisa ser um encontro ruim. Claro. Né? E se a gente hoje descobriu na prática, porque lá atrás ninguém te deu um manual. Não. Eu brinco que quando eu comecei, male eu tinha um Orkut. Né? Para seguir uma comunidade qualquer. Hoje a gente tem um Instagram que você bota ali uma hashtag, você vê o que fizeram ali, vê o que fizeram aqui. Te conta tudo. Então, é generoso você ser uma das pessoas que aproveita esses espaços de multiplicação de conhecimento, de boas práticas, para que outras pessoas possam se inspirar e não ser como a gente que teve que ir no escuro tatear o que funcionava ou não. E lidando com pessoas tão simples, né? Muitas vezes o cuidador, aquela profissão é a primeira oportunidade que ele teve, né? Receber um curso, um diploma, ele é o único da família que se formou em alguma coisa. E ele poder ter pessoas de referência para seguir, pessoas que realmente mostrem que ele é uma pessoa que faz a diferença, que é um trabalho digno, que é um trabalho a se orgulhar. Não é a última opção. É a opção e que muita gente pode ter dignidade, pode ter o seu processo de finitude com qualidade, porque você foi alguém que chegou e promoveu bons cuidados. Então, acho que hoje a rede social, ela toma proporções que não dá mais para voltar atrás, né? A gente realmente é uma grande aliada. Não, sem dúvida. Eu costumo falar que o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Então, se você não adquire conhecimento, e a rede social está aí para isso, você vai ficar para trás. Você sempre vai ficar para trás. Então, hoje a rede social dá conteúdo. Você vai no YouTube, tem conteúdo de tudo. Como você fazer um copo, como você fazer um microfone, de tudo. Você só não aprende quem não quer. E os cuidadores precisam mudar esse mindset aí, né, de não evoluir. Né? As pessoas precisam, né? Porque realmente com pensamentos vem sentimentos, com sentimentos vem ações, com ações vem resultados, né? Isso aí já estava escrito
Segredos da Mente Milionária, do Steve Harkever. Então, as pessoas precisam aplicar, mudar o seu mindset para se tornar pessoas melhores e cada vez melhores, para dar um melhor atendimento. Porque, na verdade, o foco é o idoso. Então, seria muito interessante se essa pessoa tivesse conhecimento, se preparasse para atender esse idoso, para dar um bom tratamento e, logicamente, monetizar muito mais, né? Porque essa é a ideia, né? A pessoa está monetizando cada vez mais. Isso ela vai conseguir através do conhecimento. E é isso, assim, o foco é o idoso e muitas vezes ele é o que dá menos trabalho, né? Quantas vezes a gente tem que depositar energia em mediação de conflito entre um plantão e outro, entre um filho e outro, né? Eu, como terapeuta ocupacional, assim, às vezes a gente faz uma atividade que deu super certo, né? Você viu que o idoso aproveitou, que fez todo sentido, leva ele para tomar um café, aí a família liga e põe um monte de defeito. E aí, na verdade, você vai entendendo que aquela família está falando de uma frustração dela. Sim. De nunca mais ter conseguido ter um passeio, né? Então, aí, se você é uma pessoa que não está preparada para esse olhar, você fala, poxa, que sacanagem, fiz o meu melhor e essa família não me reconhece, não volto mais. Claro. Né? Então, você poder acolher essa família, na próxima você quer ir junto? Né, olha, você tem razão, eu acho que eu nunca tinha pensado por esse ponto, vamos combinar, vamos planejar juntos, etc. Né, então, você fica muito mais nesse amaciamento de egos, muitas vezes, sim. Né? E o idoso, ele tá lá. Então, eu acho que isso é um fácil distrator e que a gente precisa ajudar esses cuidadores a discriminar, né? Porque às vezes ele recebe um apontamento e ele fica ofendido, ele fica chateado. E na verdade a família tá falando de outras coisas. Eu já vi muito cuidador assim que abandonou o plantão porque o idoso xingou, né? E aí ficou ofendido. E na verdade eu tenho uma situação que foi muito curiosa, assim. Teve uma idosa que ela teve um AVC e precisou ir para morar na casa da família. E a única coisa que ela levou foi o micro-ondas. E aí as cuidadoras chegavam para esquentar a marmita e usavam micro-ondas. E ela dizia, é meu micro-ondas, não vai usar. Teve cuidador que foi embora porque ela era preconceituosa, porque era uma situação de perseguição e etc. E aí quando eu cheguei, eu fiz toda a avaliação e meu diagnóstico foi, a única coisa que ela manda é o micro-ondas. Ela perdeu a casa, ela perdeu a autonomia, ela perdeu a independência, ela tá numa cadeira de rodas, ela não consegue mais tomar banho, comer sozinha. Então, ali era um objeto aonde ela estava existindo. E aí você conseguir reverter tudo isso, inclusive construir com a idosa outras possibilidades de ser, né? Olha, aqui realmente o AVC comprometeu, a gente está em fase de reabilitação, mas aqui você consegue. O que você acha? E aí as coisas vão melhorando. Mas até lá, muitas cuidadoras não ficaram, claro. Né? Então, você conseguir intermediar essas relações e entender que, às vezes, sabotar uma equipe, sabotar sua colega, ela vai fazer o plantão dela e vai embora. Sim. Ela vai ficar chateada, vai ficar nervosa, vai embora. Mas você não sabotou sua colega. Exatamente. Você sabotou uma vida frágil, que muitas vezes não tem nem condição de reivindicar e pedir. Claro. Né? Falar, olha, parem, né? Olha, para de gritar, né? Tira essa música. Então, eu acho que a gente poder provocar, né? Olha, qual é a postura, qual é a forma, o que é trabalhar em equipe, ninguém sozinha dá conta, qual é a importância dessa rotina, como que a gente fala com essa família. Isso é um universo, né, Márcio? Sim. E é gestão de pessoas, é gestão de cuidados, é desenvolvimento de pessoas. E é o que eu vejo na sua rede social, né? Você poder falar sobre a pessoa do cuidador, sobre a pessoa, família, pessoa, idosa, não só de técnicas e relação comercial, né? Não, sem dúvida. Eu acho que muito poderia ser resolvido se as pessoas conversassem e alinhassem as expectativas. Quando eu mando uma enfermeira antes na casa do idoso para entender como que é o imóvel, como que é cada particularidade, o que eu estou tentando alinhar? Alinhar a expectativa do familiar. Eu pergunto, o que você espera da Cuidado Já? O que você espera da nossa empresa? E as cuidadoras poderiam fazer isso, como você falou, às vezes ela faz isso, faz aquilo, mas às vezes faltou o passeio. E às vezes é coisa de perguntar.
alinhar essa expectativa do familiar. Poxa, nossa, eu gostaria que você só descesse com meu pai, eu me sentiria muito mais feliz. Então, eu acho que alinhando a expectativa, você entendendo a demanda desse assistido, as coisas tendem a caminhar melhor e, logicamente, você vai ter um trabalho mais tranquilo, vai ter um plantão mais suave, né? Eu acho que resolve muito se você alinhar ali as demandas e expectativas. O combinado não sai caro, né? E isso também é um hábito que elas precisam ter, de fazer o contrato, né? De se apresentar profissionalmente, de antes de começar já assinar quais são as condições, o que é esperado, qual é a entrega que vai ser feita. Porque depois a coisa começa a desvirtuar e todo mundo se sente ofendido. Uma porque não entregou, outro que entregou demais e etc. Então, poder incentivar essas pessoas, né? Olha, chega, senta, entenda a vaga, entenda se você é capaz de atender aquela necessidade, porque a gente não precisa ser ótimo em tudo, né? Talvez vai chegar um paciente obeso e eu não tenho força e eu vou poder, eu vou pôr ele em risco, ao invés de realmente ajudar e posso me comprometer. Então, assim, poder realmente logo no começo, o que vocês fazem, né? Manda o geriatra, manda o enfermeiro, né? Faz todo o processo de admissão, de detectar. Porque às vezes a família vai pedir uma coisa para vocês e vocês percebem que tem outra entrega a ser feita. Né? Isso é maturidade, né? Isso é realmente você organizar o projeto, organizar o tratamento para que todo mundo se receba o que foi esperado. E é muito interessante porque as pessoas fazem muito no improviso, né? Do tipo... uma cuidadora faltou, manda tal. E aí chega a pessoa lá, não sabe nada. Rotina, não sabe nada. E aí não dá o remédio direito, o idoso sofre, a família sofre, e você fica sempre resetando, né? Tá sempre no começo do cuidado e não evolui. Então, você, logo no começo, fazer os combinados, mostrar ponto de partida, mostrar parâmetro. Ele melhorou, porque a gente avaliou assim no começo e agora ele tá assim. É mostrar resultado, né? É entrega de trabalho, assim como acontece em qualquer outro lugar. Por que não? Não. Com cuidadoras também, né? Sem dúvida. O importante, realmente, o final é o resultado. Qual é o resultado você está trazendo para essa vida desse tido? O que você melhorou neste dia, neste plantão que você esteve com ele? Como você deixou ele mais feliz? Né? Antes de entrar na casa do idoso lá, eu costumo falar para a minha equipe lá de direção que tem certos lucros que às vezes são prejuízo. Então, às vezes, você vai atender um cliente que vai pagar super bem, só que você não vai dar resultado. E não adianta, se você não vai dar resultado, o familiar vai ficar chateado, o familiar vai reclamar, vai falar que você não é uma boa cuidadora. Vai queimar seu filme. Vai queimar seu filme. Então... tem certos lucros que às vezes são prejuízo. Então tome cuidado com esse lucro. Verifique se dá para você, se realmente você vai dar conta do recado. Se não der, não se preocupe, vai vir outro cliente, outro. O importante é você estar alinhada com a expectativa, com a família e aquilo que você se predispõe, né, a fazer ali na residência do idoso. Perfeito. E é isso, assim, quanto mais você conhece o seu trabalho, quanto mais você conhece a sua prática, mais segurança você vai ter para fazer essa organização do seu trabalho. E nas ILPIs, Márcio? Porque agora também a gente tem, né, bastante cuidador trabalhando ali nas instituições. Em geral, são pessoas muito dependentes. Você acha que o cuidado domiciliar tem o quê de diferença do cuidador que está na ILPI? Vamos lá. Eu divido os cuidadores em 3 tipos de cuidadores. O cuidador hospitalar, que é o cuidador que ele não gosta de ter um atendimento muito dinâmico, não gosta de ter um atendimento de urgência, ele quer estar assistindo só o idoso ali dentro do hospital. Eu tenho o cuidador domiciliar, que é um cuidador que a gente passa lá para o domicílio, são cuidadores que são mais reservados, que não falam muito, que a gente sabe que não vai dar palpite, não vai dar pitaco, né? E, logicamente, tem um cuidador de casa de repouso. A gente tem esses 3 perfis lá, que eu separo bem na hora da entrevista. E o cuidador de casa de repouso, que é um cuidador mais dinâmico, que é um cuidador que gosta de atender mais pessoas, gosta que o dia passa mais rápido, tal, etc. Então a gente separa muito bem e a gente avalia cada perfil de cuidador para enviar para cada local. Esse cuidador é de GLP, esse cuidador é domiciliar, esse cuidador é hospitalar. Entendeu? Para a gente entender realmente e, logicamente, fazer que o familiar ele sinta mais à vontade e, logicamente, tenha um melhor trabalho ali do cuidador. Nossa,
é perfeito, né? Porque uma pessoa não precisa ser boa em tudo, né? E às vezes a gente vê nas instituições o cuidador que ele tá ali para ganhar experiência e, na verdade, ele almeja um cuidador particular, ser um cuidador domiciliar, sim, até porque às vezes o salário é melhor, as condições, cuidar de um apenas, etc. Claro. Mas, na verdade, existe perfil, porque tem aquele que vai morrer de tédio, né, dentro de um domicílio, porque é isso, ele tem uma agilidade, ele tem uma prática, ele tem uma vontade do trabalho em equipe, que é diferente daquele que quer trabalhar em casa. E eu já vi o contrário, assim, idoso que foi para a ILPI com o cuidador particular, sim, e o cuidador particular morrendo de medo de perder o emprego, sabota a casa de repouso num desejo de que o idoso volte para casa. Sim. Então, assim, isso eu já vi muito. E a gente pega com a família. O cuidador particular vai vir. Como é o cuidador? Como que tá combinado? Ele sabe que ele vai ficar com outra função e etc. Ele vai ser desligado, né? Como que tá esse combinado? Sim. E aí eu chego no cuidador para conhecê-lo, né? E perguntar para ele, o que você deseja? Você gostaria de conhecer outros profissionais? Porque aqui dentro é um network, né? Você pode... daqui a pouco seu paciente vai a óbito e você já fez um belo contato que alguém te indica. Certeza. Você aprende com a TO, você aprende com a enfermagem. Então, tentar pôr ali uma pulguinha atrás da orelha que ele não precisa sabotar. Mas que sim é uma grande oportunidade para que ele faça mais contatos e desenvolva um pouco mais o trabalho dele. Porque senão você fica, né, uma pessoa que vai ficar mandando foto para a família, desvirtuando a informação, passando informação errada. Sim. Então, você precisa trazer essa pessoa para a parceria, porque senão ele é alguém que pode desencadear mais dificuldade com a família, mais dificuldade na assistência, e não dá água direito e etc. Mas o quão não é fácil, porque as pessoas pensam muito pequeno. Sim. Né? Pensa muito no só hoje. Ali no hoje. E o paciente é meu. Ele é meu idoso, ele é meu vozinho, eu assim conheço, eu que quero, eu que estava na casa. Né? Então, como se você... Coitado do idoso, né? Claro, Porque se acontece qualquer coisa com você, coitado, né? Então, esse conseguir pensar enquanto time, enquanto equipe, enquanto pessoas que têm múltiplas demandas e eu não dou conta de tudo. Né? E que bacana saber que vocês conseguem identificar o perfil. Porque às vezes a pessoa não sabe o perfil dela. Né? Nem ela entende como é que ela pode ser a melhor versão de cuidado que ela tem. Claro. Né? E vocês poderem, o mesmo RH, direcionar para diferentes, é interessantíssimo, porque às vezes é um coach que ela nunca teve, né? Não, ajuda muito, porque isso tira um pouco do turnover, né, dessa troca de cuidadores que a gente tem, e logicamente vai mantendo o próprio cuidador mais feliz no que ele faz. Putz, hoje eu me sinto bem aqui, eu não preciso trocar, não preciso passar para outro lugar, ele se sente bem onde ele está. Então, eu posso crescer onde eu tô. Então isso aí pra gente é fundamental para que ele continue na empresa. Então um dos segredos lá da Cuidado Já, além da cultura que a gente emprega, é realmente escolher, saber qual é o perfil de cada pessoa. E lá a gente tem um projeto de carreira. O cuidador, ele não entra só como... Ele não entra e morre como cuidador. Lá ele entra como cuidador se ele ficar realmente dentro da empresa durante 2 anos. A gente paga o auxiliar de enfermagem. Se ele ficar mais 1 ano, no 3º ano a gente paga o técnico de enfermagem. Se ele ficar 5 anos dentro da Cuidado Já, a gente paga 50% da faculdade dele. Então... De enfermagem? De enfermagem. Então ele não entra como cuidador e fica como cuidador. Ele cresce dentro da empresa. Isso faz que a gente fidelize esse cuidador, que ele se sinta parte ali do processo, parte da empresa. Então, é por isso que a gente tem muita pouca desistência de cliente e muito pouco turnover de cuidador, porque a gente dá realmente nessa ajuda, a gente faz esse cuidador participar da empresa. Então, ele se sente... Veste a camisa. Veste a camisa da empresa. Eu sei que você já é muito ocupado. É verdade. Mas você dá consultoria para pessoas que têm home care, né, pessoas que realmente estão, como eu falei, com vergonha da mão de obra que eles estão divulgando. Você tem esse trabalho junto aos
outros empresários? Tenho. Recentemente, não só para home care, para casa de repouso também, eu já dei uma consultoria para casa de repouso. A última consultoria foi no final do ano passado, abriu aqui em Taubaté, deu muito certo. Ele está super feliz, eu falei até esses dias, terminou a mentoria. Ele, de janeiro até agora, parece que ele já está com 7 pacientes, estou super feliz. E a gente tem esse trabalho paralelo, né, fora que a gente realmente orienta, coloca processos lá para que essa pessoa, e estratégias para que a pessoa possa ter um home care de sucesso, né? Primeiro a gente vai trabalhar na parte da pesquisa, porque esse home care precisa saber onde esse cliente está. Depois a gente trabalha na parte da equipe, porque se ele não tiver uma equipe boa, essa equipe pode falir a empresa dele, né? Então a gente bate muito na equipe. E, logicamente, depois a gente ensina tudo sobre vendas, com scripts, com roteiro de vendas, ensinando as objeções. Se o cliente falar que vai pensar, que está caro, o que você deve fazer? Em quanto tempo depois que ele fala pensar? Quanto tempo você deve retornar? Então, isso faz que a nossa empresa, logicamente, cresça muito mais. A Cuidado já tem crescido muito e, logicamente, eu consigo dar essa consultoria para que as pessoas tenham sucesso também nas suas empresas. Tô encantada, Márcio. Obrigado. Porque quando a gente olha, né, um home care, a gente não imagina essa complexidade, é um método, né? Você desenvolveu realmente algo que realmente faz com que a chance do sucesso, a chance do acerto e as vidas frágeis, impactadas, né, famílias acolhidas, cuidadores acolhidos, idosos acolhidos, eu estou encantada, eu não tinha ideia. Acho que o seu Instagram não está contando tudo. Desse tamanho, desta projeção. E agora conta como que o pessoal te acha. Bom, Uma pessoa que queira a sua consultoria, que queira o Cuidado Já, que queira uma instituição. Como que te acha? Para quem quiser realmente buscar um home care que traga tranquilidade, que tenha experiência, expertise, que possa dar um atendimento realmente, um atendimento premium, procure a Cuidado Já, @Cuidado Já, ou digita lá no website www.cuidadoja.com.br e você vai ter o melhor atendimento que você já viu. Você vai ver que realmente é um atendimento diferenciado, é um atendimento que realmente tem resultado, né? E quem quiser realmente saber um pouco mais de treinamento para cuidadores que querem ter a sua home care, que querem expandir, que querem montar sua equipe ou querem ter um home care de sucesso, vai lá no @Cuidador de Sucesso no Instagram, vai lá no link da bio, tem um formulário para preencher, aonde eu dou consultoria, dou mentoria para ajudar a pessoa a ir longe na carreira. Obrigada, Márcio. Imagina, foi um prazeraço. Que prazer conhecer obrigado. você, conhecer o seu feliz. Projeto, né? Saber que a gente já estava em caminhos muito semelhantes. Sim. E você é muito bem-vindo no Cuidador de Elite, Obrigado. Sempre. Agradeço a generosidade do seu tempo, de vir aqui contar a sua história. E volte sempre e que a gente siga se encontrando com as nossas jornadas aí Será um prazer. à frente.